Muito bom dia, amigos da TV Batatais. Estamos começando nesta segunda-feira mais um programa Bate-Papo com o Claré. E nessa oportunidade estamos tendo a oportunidade e a graça de receber aqui em nossos estúdios a presença do meu amigo, advogado, jurista, jornalista, teólogo, filósofo, Dr. José Carlos Garcia de Freitas. Primeiramente, muito bom dia, doutor, obrigado pela presença. Obrigado, Claré, o Devair, o William e a toda a equipe da TV Batatais neste programa Bate-Papo com Claré. É com imensa satisfação que eu compareço aqui para submeter-me às perguntas que me serão feitas. Bem, doutor, então vamos começar já falando. Nós estamos aí nessa pandemia e com a pandemia surgiu aí a pedido do Supremo Tribunal Federal que se fosse feito no Congresso Nacional uma CPI para apurar aí desvios, negacionismo da vacina, negacionismo em torno do tratamento da doença. Na sua opinião, essa CPI, ela é mais política ou é uma CPI técnica? Não, é um palanque eleitoral. Se nós formos analisar, nós chegaremos a essa conclusão. Se não, vejamos, o ano que vem haverá eleições para o Senado, para a Câmara Federal, para governador, presidente da República, né? E dessa feita, vejamos que foi programado para que tudo seja levado no mínimo até o final desse ano. E eu vejo aí uma preocupação muito grande em crucificar o presidente da República. E ninguém está preocupado em analisar o que houve com o desvio de recursos, né, que foram encaminhados aos estados. Tanto é que ficou aí comprovado que o desvio, né, de recursos chegou a derrubar um governador. E era isso que nós precisávamos, porque o problema não é saber se o presidente da República ele está receitando a hidrocloroquina ou isso, aquilo. O problema é nós sabermos aonde vai o dinheiro. E parece que sobre isso daí ninguém está preocupado, porque até aonde eu pude acompanhar, eu constatei que as perguntas são tipo assim: você fez primeira comunhão, você casou na igreja, não tem assim aquele enfoque. E tudo isso, Claré, é consequência da carência de líderes políticos que nós temos nesse país e, sobretudo, estadistas, né? Em momentos como estes que nós valorizamos a presença, a imagem, né, de um Getúlio Vargas, de um Ulisses Guimarães, um Gustavo Capanema, um Franco Montoro, né? Enfim, esses grandes nomes aí que ajudaram a reconstruir a democracia brasileira. Então, hoje, nós vemos aí, você teve a oportunidade de constatar ontem, todos nós constatamos, que o nosso presidente, aí numa determinada cidade em que ele esteve, se dirigindo, se referindo ao ex-presidente Lula, chamou de ladrão. E se referindo ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, chamou de vagabundo. E a grande parte da imprensa, né, principalmente muitos jornais comentados, denominam ele como um genocida. Então, veja a situação de total irresponsabilidade que nós vivemos nesse país. Já estamos há quase 2 anos enfrentando esse vírus e ainda nós não vacinamos a contento a população brasileira. Chegou a 20% ainda da população. Não chegou. E o mundo inteiro está dando cabeçada. Então, você veja a falta de responsabilidade. Ainda hoje eu fazia esse tipo de observação no programa lá, né, Café com Notícia. O brasileiro é uma estrutura, né, nacional. Nós temos os nossos costumes, as nossas tradições, enfim.
E não é por causa de uma briga entre o nosso presidente e o presidente da China que nós vamos colher os frutos, né, desse bate-boca internacional entre os dois. Porque se eu fosse presidente da China, presidente não, ditador, né, porque não é ditadura, eu diria o seguinte: olha, a briga é entre mim e o presidente do Brasil. O povo não tem nada com isso. Então, ele facilitaria, né, o envio desses insumos que são necessários aí para darmos continuidade à produção da vacina. Agora, se também formos analisar isso daí, vocês, todos nós, não temos dificuldades em concluirmos que acontece? Estamos vendo o resultado da não, assim, liberação de verbas a contento para as universidades que pesquisam sobre este ou aquele problema endêmico ou pandêmico, essas coisas todas. Então está aí o resultado de um país, de um mundo, onde se investe mais em armamentos bélicos, armamentos atômicos, do que em saúde e educação. O resultado nós estamos vendo no Brasil. Investe em armamento bélico, armamento atômico, sabe, de futebol, né? Depois veio o presidente virar o ditador da China, como o senhor disse, briga com o governo do Estado. Briga, e o governador briga com ele. Então estão politizando algo que deveria ser visto de um viés científico. Porque no momento em que nós estamos vivendo, né, é o momento em que os pesquisadores das ciências médico-biológicas deveriam estar analisando. Mas até isso nós percebemos que tem muitos aí infectologistas e tal, que ao invés de estarem nos laboratórios fazendo pesquisa, eles estão nas redes sociais, estão aí nas redes de televisão, nessas redes internetizadas como a sua, né? Politizando o problema, ao invés de procurarmos aí uma solução adequada. Porque enquanto há essa briga ideológica, né, politizando o problema da pandemia no Brasil, nós estamos assistindo, e a cada dia que passa, milhares de pessoas morrendo. Inclusive amigos nossos, né? Então, você veja, ainda hoje o Batista anunciou lá no Café com Notícia a morte do Eurípides, do serviço de água de Batatais. Então, veja bem, o Eurípides, ele começou na prefeitura quando eu era vereador, o primeiro ano, que o doutor Rubens Dias de Moraes era o prefeito, mas ele pediu licença para poder ir numa missão comercial na Europa e ficou no lugar dele o Basileu Zanetti. E aí era titular do cartório eleitoral a dona Darcy, eu não sei se você lembra dela, né? E o Eurípides trabalhava lá. E houve lá um problema de que não podia, menor, trabalhar. Ela comentou comigo, eu comentei com o Basileu Zanetti, o Basileu falou, não, pode mandar vir para cá. E desde 1973, até antes de morrer, né? O Eurípides trabalhava na Força Luz, aliás, na prefeitura, no serviço de água e esgoto, um funcionário exemplar. Então, você veja que nós estamos perdendo pessoas da nossa família, da nossa proximidade, né? Tanto em termos de amizade, como de vida acadêmica, vida profissional, enfim. E não se faz nada. Nós temos acompanhado e temos visto, né, essa briga doméstica entre presidente da República, governadores, né, prefeitos, e um outro detalhe também, eu acho que está havendo um desvio de finalidade nessa CPI, porque o principal é a vacina, mas o principal, fazendo parte desse contexto, né, das coisas essenciais, é o dinheiro que foi destinado aos estados membros, né, e que nós sabemos que muitos estados enfrentaram o problema. O Pará, a Amazônia,
Rio de Janeiro, né? Então essas coisas precisam ser investigadas. E você vê que a Anvisa, né, que é o órgão competente para fazer as análises, né, para aprovação desta ou daquela vacina, ela deu um parecer temporariamente, né, colocando em suspensão a importação das vacinas da Rússia. E já lá na comissão, alguém ideológico, né, que segue mais a linha, né, da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, querendo... Então ninguém está preocupado com a população. Estão preocupados com a ideologia que deu origem ao partido político deles no país. E vendo aí, ainda mais agora com a reabilitação do Luiz Inácio Lula da Silva, né? Todos nós sabemos aí o que aconteceu lá, Mensalão, Petrolão, e veja que esses dias aí houve a colocação, né? Autorização para venda da Eletrobras. Então você fica imaginando um país que vai se desfazendo do seu capital de giro, do seu patrimônio. Vai chegar um dia, é o mesmo caso, você viu aí, a China comprou a nossa produção de soja até o final desse ano, o ano passado, concorda? E nós estamos precisando comprar soja da China. Quer dizer, a soja que saiu daqui está voltando. E ontem foi anunciado, né, que o ovo, que é um alimento aí popular, teve aumento de 163%. Então, se não há, assim, uma proteção para o produtor nacional, porque eu penso da seguinte forma, e eu sou muito analfabeto, eu tive muita dificuldade na escola de aprendizado, eu fui um desastre, e continuo sendo um desastre. Então, eu acho, Claré, que você pode exportar o que se produz aqui, mas o excedente, retirando aquilo que seria necessário a suprir o mercado interno. E eu não sei por que esse Congresso Nacional não fala nada, né? Ninguém, todo mundo está preocupado aí com a reeleição, com isso e com aquilo. Então, você veja quantos milhares de brasileiros, nós estamos chegando a quase 500 mil, não é isso? Que morreram dessa pandemia aí. E até agora você não vê um efeito satisfatório, porque as vacinas aí, eu acompanho, né, eu já fui, as duas doses da Coronavac aí, né? Mas você pode analisar que acompanhando aí a aprovação, né, dessas vacinas, então o índice, o percentual, né, de positividade é 51%, 52%. Espera aí um pouquinho. Então quer dizer que eu teria que tomar 4 doses, dependendo da vacina, né? E você lembra que quando o Sabin, né, trabalhou na vacina contra a paralisia infantil, né? O Pasteur, já há uns 200 anos, mais ou menos, lá na França, né? Que ele fez pesquisas no laboratório que ele tinha no porão da casa dele, salvou os vinhedos da França. O nosso Sabin, eu digo nosso porque no segundo casamento ele era casado com uma brasileira. E quando questionaram a respeito da patente, ele falou, não, isso aí é um presente que eu faço dessa vacina para as crianças do mundo. E você veja a briga desses laboratórios aí, né? O lobby que está sendo feito, principalmente junto à classe política, para a aquisição desta ou daquela vacina. Então, quer dizer, nós vivemos um momento dramático, vivemos um momento exasperadamente falando, cruel, da população desse país. O presidente do Biden
Estados Unidos, declarou recentemente que era favorável à quebra da patente das vacinas. Isso. Deveria acontecer isso? É claro, porque você veja bem, senão vai virar na lei da oferta e procura, é um problema, e primário nas relações econômicas, né? Então, eu acho que tem que quebrar isso daí. Fazer igual o Zé Serra, quando ele quebrou a patente dos medicamentos. Mas também precisa ver se, né, até que ponto que isso daí, né, pegou e realmente trouxe benefícios satisfatórios para a população. Porque eu não acredito muito assim no que acontece às vezes no país, viu, Claré? Você veja que o Joe Biden, né, presidente dos Estados Unidos da América do Norte, ele pegou o país lá embaixo, não pegou? Ele já vacinou mais da metade da população dos Estados Unidos, a ponto dele ter dito há uns 10 dias que as pessoas poderiam continuar usando máscara se quisessem. Caso contrário, não precisariam usar máscara. Então, e no Brasil? Quando é que nós vamos chegar a uma solução satisfatória? Porque o que eu tenho visto agora, até agora, é esse problema aí, né, que lembra mais briga de crianças de grupo escolar. Você lembra, você estudou no Washington Luiz, eu estudei no Washington Luiz, né? E aquela célebre, aquele negócio, quando 2 meninos estavam a ponto de se engalfinharem, chegava um terceiro e colocava a mão e falava, quem fome, cospe aqui. Aí eles cuspiam, ele tirava a mão, pegava na cara, já era o suficiente para provocar o início da briga, né? É um problema muito sério. Doutor, o senhor que lê muito, eu não sei se ainda está nesse pique, mas eu sei que o senhor lia pelo menos 2, 3 livros por noite na sua pequena biblioteca. Para quem não sabe, o doutor Freitas tem uma biblioteca no escritório dele, maior que todo o nosso complexo aqui da TV Batatais. 97 metros quadrados de área construída. De nas paredes. Assim. Tem cidades aí que não tem bibliotecas públicas do tamanho que tem em casa. Inclusive, teve um dia, foi alguém lá na minha casa, lá, desse pessoal que gosta de debochar, zombar. Mas o senhor leu tudo isso? Eu falei, não, isso aí eu coloquei só para impressionar. Tenha santa paciência. Eu acho que isso daí é o mesmo que você chegar para uma mulher e falar, a senhora é virgem ainda? Ou chegar para um cidadão e falar, escuta, você já teve a tua primeira experiência sexual? Tem coisas que não se perguntam. Você entendeu? Quer dizer, se eu tenho aqueles livros lá, é para consulta, para leitura, e assim sucessivamente. Eu não contei ainda que eu estive na casa dele um dia fazendo uma reportagem, e chega na casa dele, 97 metros quadrados de biblioteca. E assim, né, do piso para cima, né? O teto. E se eu chegar lá hoje e falar assim para ele, doutor, eu quero ler um livro de escritor russo, escritor italiano, eu dou o nome o título do livro, ele vai lá e em 1 segundo ele pega o livro. E ele lia 3 livros por noite. Nessas leituras aí, doutor, já está vendo muito aí. Não, então, um detalhe, tem muitas pessoas, né, que me questionam a respeito de eu ter os meus livros, né, cadastrados, nessas fichinhas aí que vocês usam. Mas o que adianta? Se amanhã me der um piripaque na cabeça, os livros estão cadastrados ou não estão cadastrados, como é que eu vou lembrar? Então, eu gosto de ativar mesmo assim, né, que é uma das formas de você combater o Alzheimer, o Parkinson, assim, é botando a cabeça para funcionar. Então, e, infelizmente, hoje, né, você veja que as crianças, muitas e em muitos lugares desse país afora, né, e de muitos países do mundo, as crianças têm saído das escolas após aquilo que nós chamamos de ensino fundamental, né, que seriam 8 anos e mais 9 anos, e não terminar a cartilha Caminho Suave, né? Quer dizer, que é a cartilha na qual você foi alfabetizado, eu fui alfabetizado.
Então, quando você terminava o primeiro ano do grupo, né, do grupo escolar, você tinha já concluído a cartilha Caminho Suave e estava naquele livro, Pontos Escolares. Eu tenho tudo isso na minha casa, né? Tudo guardado desde aquela época. Nossa Senhora. Tá? Então, doutor, nessas leituras suas aí, a gente vê muita fake news que são né? Em Facebook, nessas redes sociais, de que algumas profecias já davam conta da vinda dessa pandemia para o mundo. O senhor chegou a ler alguma coisa? Olha, hoje também o Batista me provocou e eu acabei entrando nesse assunto. Claré, para sermos bem assim, conclusivos, quando eu tenho assim, confiabilidade em profecia, é no Apocalipse de João Evangelista, e foi ditado tudo aquilo diretamente por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque você se recorda que em 2012 o calendário maia previu que o mundo terminaria. Em 1910 disseram, né, que o cometa Halley, que é de 75 anos, né, 75, ele apareceu em 1910. E aí todo mundo, vai bater a cauda do cometa, sim, vai acontecer. Muitas pessoas, principalmente na Europa, venderam tudo que tinham e procuraram ir para as montanhas mais altas. O cometa passou e não aconteceu nada. E ele passou pela última vez em 1985. Também veio aquela charopada, né? Cálculos matemáticos, aquelas coisas tudo. E eu olhei, né? Ele apareceu nessa região aqui, vamos dizer, o sudeste, né? E a olho nu, você olhando ele lá no céu, tinha a impressão que ele tinha 30 centímetros de extensão. E não aconteceu nada. Então, esse pessoal precisava ter um pouquinho mais de bom senso, porque você veja bem, o Claré, um profeta aí, né, o Nostradamus, né? Tão falado, e muitos aí até acham que ele seria a reencarnação do profeta Isaías. Você vê, tem muita charopada em torno. Eu pergunto para você, quantas vezes nós mudamos o nosso calendário? Antigamente, o tempo ele era mensurado na conformidade com as Olimpíadas gregas. Aí depois nós tivemos o calendário juliano. Depois nós tivemos, agora, vivenciamos a experiência ainda do calendário gregoriano. Então você se recorda que nesses posicionamentos, nessas feituras de calendário, aumentam meses, diminuem, faz isso, horas e mais aquilo. Então se o cidadão profetizou lá fora, lá atrás, né, que no ano tanto ocorreria, não vai acontecer nunca, porque eles mudaram o calendário. Pode acontecer lá na frente ou pode já ter acontecido, mas aquela precisão eu só vejo no Apocalipse de São João. Por que razão? Porque é uma profecia que extrapola o tempo, não da ocorrência do fato, como da própria visão do profeta. E isso daí, todos nós sabemos, né, que o Apocalipse foi ditado diretamente a João Evangelista por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora tem também, eu sei que o senhor é, por todos, esse seu conhecimento, o senhor é muito religioso, tem a aparição de Fátima aos 3 pastores. Sim. E Nossa Senhora de Fátima, segundo né, a religião, ditou para um dos pastores um caso muito grave. Que está para acontecer. Que está para acontecer, eu sei lá se já aconteceu. Então, mas aí é o que eu digo. Até chegou na mão do Papa João o Papa desmaiou. Ele desmaiou. Então, poderia ser essa pandemia? Bom, o problema, Claré, você mencionou aí a respeito das aparições de Fátima. As primeiras aparições de Nossa Senhora que nós temos ocorreram em Guadalupe, no México. Tanto que Nossa Senhora de Guadalupe é a protetora das 3 Américas. América do Norte, América Central e América do Sul. E mais precisamente a protetora do México.
E como ela tem uma tez mais escura, no México, né, ela é conhecida por La Morenita. Os mexicanos respeitosamente se dirigem a ela como La Morenita. Aí depois há as aparições lá em La Salete, em Lourdes, em Fátima. E ultimamente em Medjugorje, na antiga Iugoslávia. Então vamos analisar. Há determinadas vertentes religiosas aí que dizem que isso aí é coisa do demônio, né? Mas falam bobagem, a verdade é essa daí. Por que falam bobagem? Você veja que Nossa Senhora, ao aparecer, ela pede para rezar o rosário. Você acha que se fosse a aparição do maligno, ele iria mandar nós rezar? Lógico que não. Então, e outro detalhe, né? Você tem que visualizar todo o contexto da imagem de Nossa Senhora, da cabeça aos pés. Os pés dela sempre estão de fora, descalços, uns pés muito bonitos de fazer inveja para qualquer mulher, né? E por que razão? Porque o maligno, ele pode imitar, inclusive, nosso Senhor Jesus Cristo, mas Maria ele não consegue. Por que razão? Os pés, ele não consegue se desfazer do casco, né? Outra coisa, se acaso ele estiver imitando Nossa Senhora, o manto não é brilhante, o manto fica meio amarrotado, opaco, essas coisas. E ele não traz o terço. Bom, agora alguns poderão perguntar, né? Porque também não vem em detalhes. Por que a imagem de Nossa Senhora de Medjugorje, ela aparece sem o terço? Mas você vê os pés, você vê o manto, é muito simples. Se você for lá no Evangelho de São João Evangelista, você vai ver que nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz, ele pronunciou 9 orações. A última foi, em manos tua, comendo o Espírito meu, né? Tudo está consumado. E antes, ele disse para Nossa Senhora: mulher, eis o teu filho. Aliás, são só 2 oportunidades nos evangelhos que Jesus trata Maria por mulher. Nas bodas de Caná, que é o início do missionarismo dele, justamente, e lá no Calvário. Bom, e normalmente todo mundo chamava Nossa Senhora de senhora naquela época, havia um respeito muito grande a ela. Ele dirigindo-se a ela, ele diz: mulher, eis o teu filho. E virando-se para João, ele chegou e disse: eis a tua mãe. Então, a partir daquele momento, Nossa Senhora recebeu a missão de ser mãe de toda a humanidade. Aí, razão pela qual ela não aparece com o terço. Porque a aparição definitiva, o terço é um instrumento de oração dos católicos, não é dos espíritas, não é dos luteranos, nem dos calvinistas, nem dos anglicanos, enfim, de nenhuma das religiões conhecidas na Terra, tanto as primitivas quanto as sapienciais, as proféticas e espiritualistas. São 4 tipos, né? Então, ela é mãe de todos. E ela vem para nos alertar. Por exemplo, você citou Fátima. A primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima foi em 1917, no dia 13 de maio. Então apareceu 13 de maio, 6 vezes. 13 de maio, 13 de junho, julho, agosto, setembro e outubro. Bom, em 13 de outubro, ela voltou a alertar a humanidade para o perigo que poderia acontecer com a Rússia. Dia 13, 14, 15, 16, 17. Dia 17 houve a Revolução Russa implantando o comunismo na Rússia. Então, Claré, outro detalhe, às vezes algumas vertentes religiosas aí que não conhecem a religião deles e querem dar palpite na religião católica, né? Por exemplo, mas vocês têm a mania de, no catolicismo, falar a mãe de Deus. E Deus não tem mãe. O problema é o seguinte, é muito simples isso daí.
Você sabe que a Igreja Católica tem muitos dogmas. O que é dogma em koiné, no grego clássico? Significa revelação, uma verdade revelada. Então nós temos o dogma da ressurreição, temos o dogma da Santíssima Trindade, ou da infalibilidade papal, né? Assunção de Nossa Senhora, ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, então, a Igreja Católica ela está fundamentada em 2 dogmas principais. E quais seriam esses dogmas? A ressurreição, certo? E além da ressurreição, da Santíssima Trindade. Então, quando nós católicos, isso aí tem às vezes até padre que não estudou isso aí. Quando nós católicos falamos Santa Maria, Mãe de Deus, nós estamos nos referindo à Mãe do Deus Filho, porque ele faz parte da Santíssima Trindade. O que é a Santíssima Trindade? São 3 pessoas distintas, porém da mesma natureza. Espírito Santo. E engraçado que tem um filósofo, né? Já que você me chamou de filósofo, né? Eu fiz filosofia aí, porque aí, se você for analisar, o dogma da Santíssima Trindade, ele já era explicado na época de Pitágoras. E Santo Agostinho, que era platônico, pegou e fez alguma coisa para explicar o dogma da Santíssima Trindade. Como é que porque os gregos, os filósofos gregos, eles não tinham um Deus revelado como o nosso. O Deus deles era um Deus pensado. Tanto que o Deus de Platão é o bem supremo. O Deus de Pitágoras, né, é a geometrização, é a matematicalização. Tá? E, se você for analisar o célebre teorema, né, de Pitágoras, se A é igual a B, B é igual a C, logo A é igual a C. É isso aí. E a respeito dessa pergunta que eu te fiz, você acha que esse terceiro segredo de Fátima tem algo a ver com essa pandemia? Olha, o problema existe aí desde, né, o João Evangelista, quando ele fala do dragão, né? E é lógico, você não pode politizar uma profecia, né? Porque se você for politizar essa profecia, você vai ver que esse dragão aí é a China. O dragão não é um símbolo nacional da China. Então a gente também não pode estar procurando ali satanizar este ou aquele povo, esta ou aquela coisa. Porque a profecia ela tem a ver muito com uma transição planetária, uma transição espiritual. Tá certo? Porque senão amanhã alguém aí pega os números, né, na numerologia e pode achar o nome lá, Jair Messias Bolsonaro, né? E falar, olha aí, é a besta, né? Que é o número 666. Então a turma vai encaixando, igual as profecias maias. Os maias nunca pensaram em deixar alguma coisa no seu calendário. E por isso nós temos que dizer que os maias eram os gregos do Novo Mundo. Para você ter uma ideia, Deus em grego, em koiné, é T-H-E-O, daí teologia. Deus na língua maia é T-E-O. Quem que falou isso aí? Que grego que saiu lá da Grécia e veio aqui na América Central falar para os maias, olha, aí eles puseram, só esqueceram de pôr o H. Então essas coisas, o Claré, nós temos que vê-las de conformidade como Deus quer que nós as vejamos. São coisas espirituais. Não tem nada a ver com coisa material, porque senão dá um incêndio lá, porque se você for analisar,
da Califórnia, nos Estados Unidos da América do Norte, passando pelo Oceano Pacífico, indo até o Japão, tem a falha de Santo Andréas. Isso daí, de uma hora para outra, isso aí vai arrebentar, porque tem as placas tectônicas, e elas se acomodam, né? Por quê? Porque são terrenos terciários, terrenos quaternários. No Brasil, nós não temos epicentro de terremoto. Por quê? Porque aqui são terrenos primitivos e primários. O que acontece é que dá um terremoto aqui na América Andina, no Chile, na Colômbia, então a vibração ela chega até o Brasil, mas não que esse terremoto tenha tido origem no Brasil. Então essa falha de Santo Andréas, de uma hora para outra, está previsto cientificamente que pode entrar e vai arrebentar tudo, viu, Claré? Por quê? Porque normalmente as placas tectônicas, elas se movimentam assim, para frente ou para trás, mas assim, todas juntas. Essa lá da Santo André, lá na Califórnia, uma vai e outra volta. Então você já viu o estrago que não vai ser isso daí. Vamos rezar, né, para que isso não aconteça. Porque tem um detalhe também. Enquanto tem muita gente aí deitando e rolando, bagunçando o coreto e tudo, tem muita gente rezando nesses carmelos, naqueles eremitérios no Tibete. Assim. Tem muita gente rezando. E você acha que Jesus não ouve isso daí e fala para o Pai, olha, porque a misericórdia de Deus é uma coisa fantástica, nós sabemos disso daí. Porque através da história, nós tivemos a oportunidade de constatar a apresentação de muitos deuses, e que na verdade não tinha nada a ver com o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque um Deus que realmente seja um Pai, ele não vai estimular você, que é o representante dele, o profeta dele, a matar aqui, matar ali, arrebentar aquilo. Eu costumo dizer, o Claré, porque eu também já fui professor de teologia, né? Eu costumava dizer para os meus alunos o seguinte, inclusive tive também alunos que hoje são padres no curso de filosofia, o padre Pedro, o padre Ronaldinho, lá da Nossa Senhora de Fátima, né? Então eu sempre dizia para eles, cada parábola tem um significado de um carisma cristão. Por exemplo, a parábola, porque fica difícil você chegar e falar, não, essa é mais expressiva do que aquela. Todas têm um sentido extraordinário. Mas você veja bem, a parábola do filho pródigo foi a forma como nosso Senhor Jesus Cristo ilustrou a figura do Pai. E Santo Tomás de Aquino diz isso na Suma Teológica, porque a Suma Teológica tem 3.113 artigos. E aí, o que acontece nisso? Qual que é o fundamento da Suma Teológica? Que é você chegar a Deus pela fé, porque a Teodiceia é chegar a Deus pela razão. Então, Santo Tomás de Aquino resume, né, em toda essa obra monumental dele, 3 coisas: Deus em si, Deus como causa e Deus como fim. A parábola do filho pródigo, ela tem o pai em si, o pai como causa do filho pródigo, e o pai esperando o retorno do filho que um dia ele aparece. Então Deus está nessas condições para conosco. Ele nos aguarda, ele nos espera, ele almeja o nosso retorno. Então você pode ver que lá na parábola, todos os dias o pai saía lá e olhava no horizonte, até que um dia ele vê aquela silhueta, né? Extraordinário, o filho se aproximando, né? Aí o que acontece? Ele vai ao encontro do filho, e um pintor holandês fez uma pintura até muito bonita
dele. Você pode ver que o filho pródigo está ajoelhado diante do pai. A sandália do pé esquerdo, ela está totalmente destruída, ele está com os pés descalços, o pé esquerdo está descalço. E o pé direito tem uma sandália toda rota. O que simboliza isso? A questão da humildade. A questão de você reconhecer que você tem um pai que te aceita, apesar dos teus pecados. Saiu, foi lá e arrependeu. Então, essa parábola, ela retrata 3 coisas: amor, compreensão e perdão. A parábola, por exemplo, do samaritano, representa o carisma da commiseração, da misericórdia. O que é misericórdia? É a piedade do coração. Misericórdia, está aqui o coração. Então, se você for analisar todas essas parábolas, Jesus Cristo nos deu um ensinamento extraordinário. Por exemplo, a parábola dos 10 servos. Só um voltou para agradecer. O que isto significa nos propósitos do Pai? O sentimento da gratidão. Você entendeu? Mas mesmo assim, você pode ver que nenhum pai deixa de receber o filho pródigo. E na parábola do filho pródigo, quem que era o pior? O que foi ou o que ficou? O que ficou. Por quê? Porque era egoísta, não queria que o pai recebesse o filho de volta. E o que o pai sugeriu para ele? Se você não o ama como seu irmão, não se esqueça que ambos são meus filhos. Porque tem outro detalhe também. Tem muita gente aí que vê Deus no imperativo. Deus não age no imperativo, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele sugere. Ô Claré, você não deve fazer isso aqui dentro. Aqui. Sugere. Agora, se você segue o seu livre-arbítrio, e age de uma forma não correspondente com os propósitos de Deus, então você vai sofrer as consequências. Dá 2 caminhos, né? Dá, certo, eu sei que... Então não existe aquele negócio de, às vezes, né, as pessoas, porque o ser humano, né, age de uma forma errônea, dizer que Deus tem uma face errônea porque nós tivemos origem nele. Não. O erro, o mal é produto da ignorância. Tanto que quando você produz o mal, você pode levar mais tempo, mas um dia você vai descobrir que você não gostaria que fosse feito para você o que você fez para o outro. Bem, doutor Freitas, já está quase chegando no finalzinho do programa, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor, o seguinte: como houve no começo dessa pandemia muito negacionismo, também na religião há muito negacionismo. E eu já conversei, o senhor sabe que nós crescemos juntos dentro da igreja, então eu conheço também muito, não sei como o senhor, né, mas muita coisa a gente... Nós fizemos pela comunhão. Né, e crescemos praticamente dentro da igreja. Há muita gente que tem um negacionismo a respeito do fim do mundo. Realmente, o senhor não acredita? Não, o problema é o seguinte: primeiro, que Deus não quer o mal da humanidade. Essa pandemia aí, né, se o vírus não foi criado em laboratório, ele foi criado em decorrência de alguma coisa que nós alimentamos o aparecimento dele. Então, de um jeito ou do outro, depende do nosso livre-arbítrio. Bom, segundo, né, essa questão do negacionismo que você mencionou aí, tal, isso daí é uma forma de nós exercermos aquilo que o Freud tão bem exerceu, o mecanismo de projeção. A gente está sempre querendo jogar nas costas do outro a responsabilidade pela nossa omissão ou pelas nossas ações erradas. E aonde que o Freud, você vê, o Freud tinha o Freud como ateu, né? Era judeu, né? Você pode ver que toda a estruturação da psicanálise tem fundamento na obra católica. Por exemplo, na Bíblia, no Antigo Testamento,
ele analisando a relação entre a serpente, Eva e Adão, ele criou o mecanismo da projeção. Por quê? Segundo o que está escrito na Bíblia. Eu não vou entrar no mérito, tá? Ali que Deus criou e falou, olha, vocês podem comer o que vocês quiserem, menos aquele fruto, fruto proibido, que não era maçã, porque a maçã é da Pérsia. Resultado, um belo dia, Deus vistoriano lá, é o que está escrito, viu que o Adão estava degustando o fruto proibido. Aí o que ele fez? Deu uma dura no Adão. Você vê, Deus não dá dura em ninguém. A gente precisa ver que eu prefiro o Deus do Novo Testamento, que é o Deus do amor, que é o que foi revelado por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, o Adão, não, foi Eva. Aí foi por cima da Eva. Aí Eva falou, não, foi a serpente. Você viu o mecanismo de projeção de responsabilidade. O Freud era muito inteligente. E um detalhe muito significativo. Você pode ver que a psicanálise, ela foi elaborada, suas estruturas, com base na maêutica socrática. Maia, em grego, em koiné clássico, significa parteira. A mãe do Sócrates era parteira. Então o Sócrates às vezes acompanhava a mãe e falou, não, mas se a mamãe pode trazer crianças ao mundo, eu vou trazer ideias. Por isso que na filosofia ele é conhecido como parteiro de ideias. Então você pega a maêutica, que é o intuir, a interiorização, e soma com as confissões de Santo Agostinho, você vai ver os fundamentos da psicanálise. Quer dizer, o Freud só fez o seguinte, viu, Devair? Os Freud só fez, ele arrumou o divã. Porque os fundamentos estão na maêutica socrática e nas confissões de Santo Agostinho. Por exemplo, aquela célebre passagem da mulher adúltera, né? Onde nosso Senhor Jesus Cristo estava lá num determinado local, e de repente vem ao encontro dele os fariseus e os escribas perseguindo a mulher adúltera. E aí eles, para provocarem Jesus Cristo, eles disseram, mestre, ela foi surpreendida no pecado do adultério. A lei de Moisés manda que ela deva ser lapidada, apedrejada. E você? Jesus Cristo escreve no chão. E todo mundo fica preocupado com a figura dele, com os olhos dele, se esquecendo que ao escrever no chão, ele já estava dando uma resposta para os fariseus e os escribas, quando eles falaram a lei de Moisés. Então Jesus escreveu no chão, porque tudo que é humano é a mesma coisa que você escrever no chão. Vem o vento, vem a água e leva embora. Aí ele pegou, deu uma lição, né? Ele falou, dentre vocês, quem não tiver um pecado, uma falta, jogue a primeira pedra. Aí todo mundo, né, foi saindo assim de liso, né? Aí ficaram nosso Senhor Jesus Cristo e a mulher. Aí ele chega e diz a ela, onde estão os que te condenam? Eu também não te condeno. Ele nunca disse, Claré, como aí é comum, né? Vai e não peque mais. Ele nunca disse isso aí. Ele falou, vai em paz. Porque se ele tivesse dito para ela, vai e não peque mais, ele estaria pegando e encostando o dedinho nela, né? Então ele falou, vai em paz. Porque quem tem a paz está liberto, né, de todas essas situações pecaminosas, concupiscentes. Então. E é o mesmo caso que essa passagem da mulher adúltera inspirou o Jung, porque os três maiores psicanalistas que nós tivemos no século passado foram Freud, o Jung e o Nitem. E o Freud sempre trabalhava com personalidades doentes. O Jung, personalidades místicas, e o Nitem com personalidades sadias, mas que momentaneamente tiveram algum, assim, não seria bem desvio, algum desequilíbrio momentâneo. Então, nessa passagem da mulher adúltera, o Jung elabora a teoria da sombra, que é você
procurar destruir o que te incomoda. Então, todo mundo que estava lá querendo apedrejar a coitada da mulher, eles tinham medo, porque muitos deles vai ver que dormiram com a mulher, e o medo dela chegar e falar, né? Então, é o que nós chamamos, na psicanálise do Jung, teoria da sombra, destruir o que te incomoda. Doutor, nosso tempo está faltando 2 minutinhos só para terminar. Eu sei que a gente tinha muito assunto, se a gente deixar, como disse o André Topetti hoje, você vai começar hoje a entrevista com ele, vai acabar só segunda-feira. Eu gostaria que fosse assim. Mas o senhor pode ter certeza que, se gostou, a casa vai estar aberta, a gente vai voltar, dar continuidade em vários assuntos, tá? Não, eu estou à disposição. Eu costumo dizer o seguinte... Agora já descobriu o caminho, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu, às vezes, tenho uma senhora aí, eu vou pegar e não vou dizer o nome dela, porque é uma pessoa extraordinária, e eu, às vezes, eu brinco com ela. Eu falo, olha, eu não vou para o céu, porque você é testemunha, Claré, que eu defendi muita gente, um que matou outro que fez isso, aquilo. Aí eu já estou conformado. Aí um dia, conversando com ela, eu falei, não, eu não vou para o céu por isso. Não, vai, porque você também faz muita coisa boa, isso e aquilo. E aí, nas orações dela, ela, certa feita, disse, olha, nas minhas orações eu vi, e Nossa Senhora falou que você vai para o céu. Eu falei, não, eu não vou. Ela falou isso para você, para te consolar. Freitas, obrigado aí pela... Tá bom, se Deus quiser... Não, mas não tem problema não. O meu nome é Freitas. Né? Porque tem gente, viu? Eu, por exemplo, pela Lei 9.394, de dezembro de 96, eu tenho o direito de ser tratado de professor doutor. Porque eu fiz um concurso. Porque tem muita gente aí que dá aula, por exemplo, em universidades que não são públicas... E lascam lá pós-doc. Não, pós-doc é uma pesquisa que se faz nas universidades públicas para se atingir o grau de livre docência em algumas universidades públicas ou de professor associado em outras universidades. Então você vê também assim, o cidadão às vezes defende o doutorado e lasca lá, professor doutor. Não pode, só pode pôr doutor, porque professor é para aquele que leciona numa universidade pública, pode ser tolerado para as universidades particulares, mas é aquele que se submeteu a um exame de ingresso na carreira, né? Então, eu costumo só dizer o seguinte, o meu nome é José Carlos Garcia de Freitas. Professor doutor são títulos que não estão na minha certidão de nascimento, nem de casamento, nem na cédula de identidade, e depois outra, né? Eu não sei, eu até carrego aqui comigo, e eu vou mostrar, pode, né? Pode. Então, olha que coisa bonita. Isso aqui, eu acho, no meu ponto de vista, que não são todos os advogados, ou acho que nenhum tem isso daqui. Leia isso daí. Filhos meus, estais, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, advogado. Agora aqui atrás, aqui, você vê onde fica o escritório dele. Clínica da Alma, consultório em toda parte, médico cirurgião Jesus Cristo, graduação Filho de Deus, sua experiência infalível, sua especialidade no impossível, seu instrumento o pastor, seu favor, a graça, seu livro de receita, a Bíblia, doenças que curam todas, preço do tratamento, a fé, sala de cirurgia, o altar, seu hospital, a igreja, sua dieta, oração e jejum, seus exercícios, boas obras e frutos. Hora de consultas, 24 horas por dia. Doutor Jesus Cristo. Parabéns. Então, aí eu também, para finalizar, né, eu costumo dizer o seguinte, que na Bíblia, está lá no Evangelho, né, Jesus entre os doutores da lei. E eu digo isso aí para os meus amigos médicos, meus amigos engenheiros, né?
Os dentistas falam, vocês viram lá, hein? Doutores da lei, que é o advogado. Então, Lucas, que era médico, que tinha o nome em grego Lucano, Lucas atribui ao advogado o título de doutor. Aí depois, quando o imperador Pedro I, no dia 11 de agosto de 1827, criou os cursos de direito aqui no Largo de São Francisco, em São Paulo, e de Recife, de Olinda e Recife, lá em Pernambuco, no decreto ele deu direito de todos os advogados usarem o título de doutor, tá? E aos médicos também. Só que tem um detalhe, é difícil você ver um outro profissional chamar o advogado, mesmo tendo doutorado, de doutor. E é comum você chega nos lugares e fala assim, eu sou Freitas. Eu falo, não, eu não sou senhor de engenho. Ou me chama de você, ou então, se você não quiser falar doutor, professor, doutor, que eu também não aconselho, porque senão fica muito grande o nome, né? Foi por isso que eu pus o nome, viu, William, nas minhas duas filhas. A mais velha chama Raíssa Helena Sandrinho dos Santos Garcia de Freitas e com o casamento Prado. E a Rebeca Eugênia Sandrinho dos Santos Garcia de Freitas Souza. Então, por quê? Foi naquela época, William, que nós vivíamos aquele problema do plebiscito, da república, ou então da monarquia. Eu falei, olha, se passar a monarquia, eu pôr esses nomes nas minhas filhas, aí elas descolam um príncipe. Então, se Deus quiser, até obrigado, a próxima oportunidade. Tá? E assim a gente termina o nosso bate-papo com o Claré, aqui pela TV Batatais. E olha aí, sintonize, comunique com seus amigos, TV Batatais pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram. Eu também tenho meu Facebook Bate-Papo com o Claré e tenho o YouTube. Se inscreva lá, deixe seu comentário, deixe suas ideias, compartilhe. Quanto mais você compartilhar e comentar, melhor a gente vai melhorar o nosso trabalho aqui. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser. A ECID vem inovando no segmento de energia renovável, trazendo a melhor solução em sistema de energia solar para você, agricultor, comerciante ou para a sua residência. A energia que traz benefício ao meio ambiente. Escolhi a ECID pela credibilidade e pós-venda oferecida, e este investimento nos rende uma economia anual de 70 mil. Eu recomendo a ECID. ECID, mais economia a cada amanhecer. Real Supermercados, completo para você.